Eu gostaria, então, de lembrar o que o professor Luciano acabou de falar, caso alguém tenha entrado depois que ele falou. Nós vamos gravar essa sessão, então, o nosso propósito é gravar a apresentação e, enfim. Então, se alguém tiver algo contra, aí, por favor, né, que se manifeste, senão nós vamos prosseguir dessa forma para depois poder disponibilizar esse encontro num canal do YouTube que a gente acaba de criar também, que é do PPGP. E assim, quem sabe, a gente começa a criar um certo acervo num lugar. Acervos nós temos, produções nós temos, mas assim, quem sabe, a gente começa a armazenar num lugar único. Então, mais uma vez, quero desejar uma boa noite a todos, boa tarde, boa noite, aqui ainda tem sol, né? Mas um bom início de noite a todos. É uma satisfação contar com vocês aqui. A gente vê aqui colegas do PPGP, a gente vê aqui alunos, a gente vê egressos, a gente vê, enfim, pessoas diversas que, como disse, não sei se foi o Luciano ou a Cris ou a Bel, onde vocês disse que todos que estão aqui fazem parte dessa história, né? E nos motivam a estar aqui batendo esse papo com vocês hoje. Eu vou projetar minha tela para já dar início à nossa atividade. Vamos lá, então. E como eu vou projetar minha tela, se eu não vou ficar diretamente olhando para as imagens, para as carinhas de vocês, então se acontecer algum problema, eu queria solicitar que me informassem, que me dissessem, Cris, tal coisa. Vamos ver aqui. A nossa proposta agora, pessoal, eu vou fazer uma breve abertura de uns 10 minutinhos. Na sequência, eu vou passar a palavra para o professor Luciano, que vai, então, fazer uma exploração sobre a linha de pesquisa de gerenciamento de projetos. Depois, ele vai passar a palavra para a professora Isabel, que fará, então, uma breve explanação sobre a linha de pesquisa de estratégia em projetos. E, por fim, a professora Cristiane fará uma breve explanação sobre a linha de inovação em projetos dentro do propósito do nosso tema central. Minha tela está aparecendo aí já para vocês? Está aparecendo. Agora está. Dentro do propósito do nosso tema central, que é o futuro do gerenciamento de projetos na ótica do PPGP, né? Que a gente vai fazer uma breve, assim, a gente fez uma breve retrospectiva do que fizemos até hoje no programa, na ideia de poder falar um pouquinho de passado, presente e futuro. Então, não posso deixar de fazer uma breve apresentação também, embora, em geral, as pessoas que estão neste momento aqui conosco, ao vivo, fazem parte do PPGP, mas como isso vai ficar disponível na sequência, pode ser que outras pessoas que não conheçam ainda o PPGP tenham acesso. Então, eu trago uma breve explicação aqui, né, do programa de pós-graduação em gestão de projetos do PPGP Uninove, que é o mestrado e doutorado profissional em administração. Nós temos no PPGP como missão formar profissionais na área de gestão de projetos com rigor acadêmico e aplicação prática. O nosso objetivo, nesse sentido, é promover a integração dos ambientes científico e profissional por meio da realização de pesquisa, desenvolvimento de ferramentas e capacitação de pessoas de alto nível em gestão de projetos. Então, aqui a gente já fala, ele é profissional e ele promove, portanto, busca promover essa integração dos ambientes científico e profissional. O PPGP é pioneiro e inovador no Brasil na introdução do gerenciamento de projetos em um curso stricto sensu na área de administração e na criação de um doutorado profissional. Hoje, nós somos um dos 6 primeiros doutorados profissionais na área de administração do Brasil. O PPGP, por meio da Uninove, naturalmente, a Uninove fornece bolsas de estudos integrais para todos os alunos, então sempre no processo seletivo há um edital que prevê as regras para isso. Um dos diferenciais do programa também nós temos o módulo internacional na Bentley University. Se Deus quiser, o ano que vem, e a pandemia se permitir, o ano que vem, quem sabe a gente volta a viajar para Boston com os alunos,
né? Os dois, o ano passado e esse ano, a gente teve que fazer um módulo numa versão diferente, mas a proposta do módulo internacional é que todo aluno do programa tenha uma vivência internacional numa universidade estrangeira. Aqui eu gosto de apresentar essa ilustração com a evolução do PPGP Uninove. O mestrado profissional começou em 2010, então vocês vejam que recentemente fizeram 10 anos já que o curso existe. Em 2013, o curso foi avaliado pela primeira vez pela CAPES e recebeu o conceito 4. Em 2017, foi feita a segunda avaliação porque o PPGP passou e aumentou seu conceito para conceito 5, o que habilitou a pedir um curso de doutorado. Logo na sequência, a CAPES abriu a modalidade de doutorados profissionais, então em 2018 nós fizemos um projeto para a abertura do doutorado profissional em gestão de projetos, a CAPES aprovou e em 2019 nós iniciamos o curso de doutorado profissional em gestão de projetos. Aqui alguns dados gerais sobre o PPGP. Nós temos hoje 155 mestres titulados nesses 10 anos, né, de titulações. Nosso primeiro mestre titulado vai fazer 10 anos, fará 10 anos agora no início do próximo ano, que nós tivemos o primeiro mestre titulado. Então, nesses 10 anos, são 155 mestres. Hoje temos 60 alunos em curso, sendo 24 alunos de mestrado e 34 alunos de doutorado, mais 2 alunos especiais também de doutorado. O curso tem 12 docentes, doutores e pós-doutores. Tem 3 grupos de pesquisa registrados no CNPq. As aulas, tanto do mestrado quanto do doutorado, são às quintas e sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã. Temos projetos de pesquisa financiados por agências de fomento, projetos que são coordenados pelos professores. Temos parcerias com universidades, com instituições, especialmente instituições na área de gestão de projetos, com empresas, né, como sendo um programa profissional. Nosso propósito é poder fazer essa vinculação, né, universidade-empresa. E somos conceito 5 na CAPES, que é o conceito máximo para um programa de pós-graduação na modalidade profissional. A área de concentração em que está inserido o PPGP é Estratégia e Inovação em Gestão de Projetos. É o tema mais amplo que é o pano de fundo do PPGP. No contexto desse tema mais amplo, nós temos 3 linhas de pesquisa. Então, a linha de pesquisa de estratégia em projetos, que tem como objetivo analisar como os projetos se inserem nas organizações. A linha de pesquisa de gerenciamento de projetos, que analisa como os projetos são gerenciados dentro das organizações. E a linha de pesquisa de inovação em projetos, que é a linha mais recente, que iniciou quando nós abrimos o doutorado em 2019, que olha tanto para a inovação no contexto dos projetos, como para projetos inovadores. Nas linhas de pesquisa, então, nós temos docentes, né? Na linha de estratégia em projetos, temos o professor Emerson, que atua mais na área de projetos educacionais e tecnologia da informação, o professor Fernando Serra, que atua com estratégia, o professor Flávio Bizarrias, que atua com marketing em projetos, e a professora Isabel, que atua com estratégia, aprendizagem e inovação em projetos. Na linha de pesquisa de gerenciamento em projetos, nós estamos no momento em 3 colegas, estamos aguardando um 4º colega para compor aqui o nosso grupo. Então, faço parte eu, né, que trabalho com os temas de sistemas de informação e empreendedorismo aplicados a projetos, o professor Luciano, que tem como principais áreas operações sustentáveis e gestão de pessoas, o professor Renato Penha, que é o nosso pé forte aí em TI, né? Trabalha com projetos ágeis e transformação digital. E a linha de pesquisa de inovação em projetos. Nós temos, então, a professora Cristiane Pedron, que trabalha diretamente com inovação em projetos, o professor Léo Vius, que tem como áreas a economia comportamental e a tomada de decisão, o professor Marcos Mazieri, que trabalha com temas mais genéricos de administração, inteligência competitiva e inovação, é o nosso professor de patentes, né? E o professor Roque Radicchini, que o core dele é a gestão de projetos.
Eu trago esse slide apenas para poder mostrar para vocês esse panorama. Nós hoje já temos como parte da história do PPGP um total de 216 pessoas que são alunos e egressos, titulados ou em curso. Então, esse gráfico ele ilustra, né, o número de alunos que nós tivemos ingressando no curso a cada ano e se formando. Aqui está a conta dos que ingressaram e de fato se formaram. São excepcionais os casos de alunos que entram e por alguma razão acabam parando no meio do caminho, né? Que ingressaram em 2019, todos os mestres já se formaram, 21 mestres, temos 13 doutorandos ainda em curso. Em 2020, foi um ano atípico de pandemia, né? Então, nós tivemos um ingresso muito pequeno, e em 2021, para contrabalançar um pouco do ingresso pequeno em 2020, nós tivemos um ingresso de quase 40 pessoas no programa, mais de 40 pessoas, aliás, no programa. Então, hoje temos 155 mestres titulados, alguns aqui conosco, 25 estudantes de mestrado em curso e 36 estudantes de doutorado em curso. Eu antes falava no início antes de começar a nossa live oficialmente, eu estava comentando, olha quantas pessoas nós temos aqui e quão poucas mulheres, né? E a gente, só para ilustrar, trouxe esse gráfico que mostra, né, dos nossos titulados, a participação é bem menor do público feminino ainda na área de gestão de projetos, né? Mas a gente tem, sim, uma confiança que nós ainda vamos ocupar mais espaços na gestão de projetos, né? Mas muito nos orgulha ter um bom grupo de alunos aqui titulados em gestão de projetos. O professor Luciano, para nos apoiar nesse trabalho de hoje, fez um trabalho bem interessante de análise dos títulos de todas as dissertações de mestrado defendidas até hoje, e ele fez uma tabela que eu simplesmente mostro aqui rapidamente, não vou entrar em mérito nenhum aqui, porque os professores agora na sequência vão explorar um pouquinho desses temas, mas agradeço ao Luciano aí pelo trabalho realizado e pelo esforço. Isso ilustra, esses tópicos ilustram os temas mais explorados aí nas dissertações de mestrado ao longo dos anos e que a partir de agora também começam a ser explorados. Então, eu de imediato já passo a palavra para o professor Luciano, que é o líder da linha de pesquisa de gerenciamento em projetos, para nos falar um pouquinho, então, sobre passado, presente e futuro, nesse contexto de gerenciamento em projetos. Muito obrigado, Cristina. Bom, como a própria Cristina já sinalizou, meu nome é Luciano, né? Sou líder da linha de pesquisa Gerenciamento de Projetos. Fazem parte desta linha eu, a professora Cristina e o professor Renato Penha. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a presença de todos. Nós temos tanto aqui, por falar em presente, passado e futuro, nós temos aqui muitas pessoas que nos ajudaram a constituir a história até aqui e alunos recentes e pessoas que estão aí intencionando também a fazer a parte deste grupo. Agradeço a todos por estarem aqui presentes para uma exposição que acreditamos ser tão importante. Agradeço também a parceria das minhas amigas, Cristina, Cristiane e Isabel, além dos nossos professores e alunos do PPGP. A discussão que nós propomos aqui, ela tem como intenção fomentar a reflexão que tipo de pesquisa nós estamos fazendo e como essas pesquisas deveriam seguir no futuro. Não é somente um relato sobre quais temas tratamos. Estamos olhando para um ambiente complexo e mutável. Sabemos da relevância da área de gerenciamento de projetos e cabe a nós, do PPGP, a responsabilidade de traduzir essa realidade em nossas atividades, além de auxiliar com soluções por meio de nossas pesquisas. Sabemos que as contribuições muitas vezes são pequenas em comparação ao universo de conhecimentos e demandas, mas esperamos humildemente que as gotinhas que colocamos nesse oceano, grande oceano, possam mantê-los vivos e saudáveis. A área ela é muito importante para nós e nós acreditamos e valorizamos também a área para todo o contexto, quando estamos aí num contexto atípico e é fácil você encontrar na mídia ou em outros veículos, alguém falando sobre gerenciamento de projetos. Com relação à construção do conhecimento por meio das pesquisas que conduzimos, verificamos que podemos enquadrá-las em 3 dimensões. Então, nós temos aqui processos de gestão de projetos, fator humano
e tecnologias. Na primeira dimensão, podemos encontrar as pesquisas que tratam de atividades ligadas às etapas dos projetos. Questões relacionadas à seleção e priorização de projetos, questões, gestão de risco, entre outras. As pesquisas dessa dimensão tratam mais sobre a estruturação da área de projetos e a instrumentalização das atividades de gerenciamento de projetos. Verificamos aqui, mais recentemente foi ganhando importância pesquisas que incorporam a abordagem ágil. Como dito, em um ambiente em constante mudança, exigem novas práticas, novas posturas, novas atitudes. Não é que a abordagem ágil seja a solução para todos os projetos, mas compreendemos que a complexidade e a incerteza exigem práticas iterativas em detrimento de processos rigidamente planejados. Um aspecto relevante neste contexto é que o ambiente de projetos que privilegiava estruturas de comando e controle os exige maior autonomia e autogestão. Esses aspectos resultam e também são influenciados pela maior preocupação com o fator humano na gestão de projetos. Aqui podemos compreender que fenômenos como a transformação ágil e a transformação digital impactaram consideravelmente na gestão de projetos, que também é meio para que se alcance estas transformações, o que exige uma nova postura de praticantes e pesquisadores. Nós compreendemos que, em nossos debates, que não é uma questão de abandonar ou se distanciar de práticas tradicionais de gerenciamento de projetos. A questão é buscar cada vez mais adequação e a realidade de projetos na atualidade. A gestão de projetos deve ser um meio para alcançar os objetivos da organização em diversos contextos e dinâmicas. Então, se essa dinâmica exige fugir, talvez, de ambientes de comando e controle, nós vamos buscar maior capacitação, maior preocupação com o fator humano como gerador, co-criador neste ambiente. Com relação à dimensão fator humano, as competências passam a ser um objeto de pesquisa importante. Nesse sentido, as competências compreendidas como hard skills e soft skills, ou hard skills, as competências técnicas, tão muitas vezes valorizadas aí com a abordagem tradicional, hoje as soft skills elas passam a ter ali um papel fundamental na relação ou na promoção de resultados. Passaram a ser analisados, então, na função dos processos e promoção de resultados, temas como comprometimento, engajamento, cultura, inteligência emocional, muito tratado em diversos trabalhos, comunicação, entre outras. Essas competências são observadas e estimuladas constantemente em nossas pesquisas. Nossos alunos trazem propostas relacionadas a competências influenciadas pelos próprios desafios que encontram no ambiente de gerenciamento de projetos. Aqui é importante destacar que, às vezes, o aluno chega para nós quase como uma terapia para resolver um problema de pesquisa. E nota-se que a cobrança constante, a exigência por resultados e essa, muitas vezes, dissonância entre as competências que ele tem e as competências que lhe são exigidas. Então, também nessa mesma linha, vale destacar a importância dos trabalhos que tratam sobre gestão de conhecimento. Tivemos diversas pesquisas que trataram sobre lições aprendidas, identificação, captura e transferência de conhecimento. Aqui podemos dizer que o ambiente cada vez mais mutável e incerto, descrito para a dimensão de processos, também influencia consideravelmente a gestão de pessoas. Trata-se aqui de uma preocupação com autonomia e autogestão. E aí esse alinhamento, muitas vezes, com abordagens iterativas. A busca pelo desenvolvimento de soft skills é muito evidenciada nas nossas pesquisas, inclusive em pesquisas recentes. Tivemos, nesse sentido, pesquisas que buscaram identificar, avaliar e direcionar gestores de projetos. Inclusive, um dos alunos gerou um software e um modelo de utilidade para direcionar o gestor de projeto mais adequado com relação às suas competências de acordo com as características de abordagem. Se o projeto ele tinha um alinhamento mais com práticas tradicionais ou ágeis, ou mesmo uma abordagem híbrida.
Inclusive, essas pesquisas já convergem para alguns resultados interessantes, que adequam a realidade da transformação e o ambiente mais rígido e previsível de gestão. Na dimensão tecnologia, são incorporados aí principalmente elementos da indústria 4.0. As pesquisas que contribuem com esta dimensão tratam de Big Data, computação em nuvem, Machine Learning, internet das coisas, mídias sociais, entre outras. Aqui é interessante destacar que as tecnologias não são somente um objeto de pesquisa. Nós temos algumas pesquisas que incorporam estas tecnologias, como computação em nuvem, inteligência artificial e machine learning, para contribuir com soluções para problemas específicos de gestão de projetos. O uso dessas tecnologias nos ajudam alinhadas aos métodos ou a um processo para a geração de soluções. E aqui é importante destacar que isso tem contribuído, inclusive, para que a gente avance na geração de produtos tecnológicos, que é, de fato, uma dos nossos objetivos. Então, temos aqui, recentemente, alguns produtos tecnológicos, como um sistema de avaliação de competências para autodesignação de atividades, levando em conta a criticidade e complexidade dos projetos. Sistemas para implementação de gerenciamento do conhecimento em microserviços para a transformação do conhecimento em ecossistemas de internet das coisas. E um modelo gerencial para estruturação de projetos de Big Data. Entre outros que provavelmente nos possibilitarão gerar mais soluções, gerar mais produtos tecnológicos, inclusive esses depositados. E esse eu acho que é o nosso grande desafio, e coloco isso como uma responsabilidade dos nossos alunos, de gerar, sim, aí, soluções, como eu disse, pequenas gotas em um oceano tão complexo e tão demandante. Eu agradeço aí o espaço, Cris, para descrever um pouquinho aqui do que a gente tem de pesquisas e passo a palavra para você ou direto para a professora Isabel. Obrigada, Luciano. Pode passar para a Bel. Bom, já estou abrindo meu microfone aqui, então, né? Obrigada, Luciano. Lu e outros, né? Como a gente estava falando. Obrigada pela explicação, pela explanação aí do tema, da linha de pesquisa. Bom, eu queria já dar boa noite. Quando eu entrei, dei boa tarde para vocês, agora eu dou boa noite a todos. E agradeço aí a audiência de vocês aí nesse nosso primeiro evento, né, de linhas de pesquisa. A gente está bem feliz de estar dando andamento a esses pequenos eventos, mas que pequenos em quantidade, mas muito ricos e grandes em conteúdo, né? Então, hoje eu estou líder da linha de pesquisa de estratégia em projetos, e como a Cris mesmo falou, nós somos em 4 professores aqui na linha de estratégia em projetos, o professor Emerson, o professor Serra, o professor Flávio e eu. Né? Então, eu, Isabel, né? Acho que todos aqui me conhecem, a maioria. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Quando a gente veio com esse desafio de fazer essa questão de passado, presente e futuro, eu lembrei, e logo me veio à cabeça, trazer para vocês o estudo bibliométrico que nós fizemos na nossa linha, para entender um pouquinho como que está a área de estratégia em projetos, né? E para que melhor do que isso fazendo um estudo bibliométrico, né? Na nossa intenção, então, foi essa mesmo, de entender como é que estavam os estudos passados, como que estão os estudos presentes, e com isso, entender um pouquinho o nosso futuro. E aí eu vou trazer aqui para vocês o resultado dessa pesquisa, alinhado já o que o veio comentando com as questões, o professor Luciano veio comentando com as questões da linha dele. Na nossa linha a gente já traz algumas questões até parecidas, eu fui ouvindo, né, a fala dele, e outras, claro, muito voltadas para a estratégia, com certeza, e aí eu vou trazer aqui. O que a gente fez, então, nesse estudo? Quando a gente fala de estudo bibliométrico, para quem não está habituado com esse tipo de estudo, a gente faz o bibliométrico tanto de cocitação como pareamento. E o estudo de cocitação, ele ajuda a gente a entender um pouco os estudos mais antigos, né? O que foi discutido mais lá no início. Como a gente não bloqueou o ano, a gente começou com
principais revistas de projetos, de gestão e projetos, então a gente não deixou um ano fixo, e sim a gente deixou desde o início dessas revistas para entender o estudo como um todo mesmo. E lá nos estudos iniciais a gente identificou 3 linhas de andamento de estudos, que foi a gestão, como vocês estão vendo aí na tela, né? Gestão de portfólio e implementação da estratégia, fundamentos teóricos e metodologia, e gestão de programas e avanço da teoria. Quando a gente fala, já indo para essa terceira linha de avanço da teoria, já é uma coisa que dá para a gente, nós percebemos, lendo os artigos dessa área inicial, né, dessa concitação, a gente já começou a perceber que os estudos iniciais, eles não tinham muita teoria, né, de estratégia em si. Então, eles eram meio ateóricos, e, claro, como a maioria das áreas, né, a gestão de projetos é uma área relativamente jovem, né, que começou a ser estudada, não é tão antiga assim, se a gente for pensar em outras áreas, assim, muito mais antigas. E nós vimos que os estudos eram pouco teóricos, né, pouco não se trazia teoria, e sim se trazia muito mais questões de consultoria, e dava para identificar que nesses estudos os próprios autores prestavam consultoria, acabavam escrevendo academicamente né, e publicando esses artigos. Mas o que é legal de entender, e claro, eles tinham uma estrutura diferente, que são artigos mais antigos, né, muito diferente do que a gente está acostumado agora com a nossa estrutura, que a gente foi evoluindo, né, em todas as áreas também. Então, quando a gente vai para esses estudos mais atuais, aí pensando mais na atualidade, né, saindo dos estudos iniciais que a gente viu, mais antigos, vindo para esse avanço da teoria, apesar de a gente estar num programa profissional, a gente sempre preza muito por questões teóricas também, para a gente poder alinhar tanto a teoria e a prática, a gente vê o quanto é importante esse casamento, né? A gente sabe o quanto é importante o casamento da teoria e prática, e a gente quer cada vez mais mostrar que é possível e deve ser feito, né, esse casamento. E realmente, quando a gente vem para os estudos atuais, nesse estudo bibliométrico, quando a gente viu o pareamento do estudo, que é onde a gente vê os estudos mais recentes, a gente já começou a ver que a teoria estava presente, bem presente, né? Os estudos mudaram, realmente evoluíram, e isso é uma satisfação quando a gente foi vendo, a gente consegue ver essa evolução. E nessa evolução a gente já vê uma estrutura de artigo totalmente diferente, mais atual, com bases teóricas, muita relação com a prática, que tem muito a ver com o nosso tema, né, com a questão de gestão de projetos, não necessariamente a estratégia, mas também, se a gente for pensar, tem estudos teóricos de estratégia, e na gestão de projetos a gente vai muito mais para questões práticas, principalmente no nosso programa. Então, essa era mais a nossa visão. E nos estudos atuais, a gente já vê alguns temas, né, que é essa parte do meio aí do slide que vocês estão vendo, né, portfólio, sucesso dos projetos, stakeholder, capabilities, empresas baseadas em projetos e soft skills. E aí, quando a gente vê portfólio, é algo que se estuda muito, e pensando que quando a gente fala nesses estudos atuais, a gente já está dando um direcionamento para o futuro, porque eles são a discussão atual, e a gente não são estudos que se finaliza, que, né, finalizou, não está sendo mais estudado, não, ainda está. Então é uma tendência já de puxar daqui algumas questões para futuras pesquisas, né? Ainda tem muito que explorar aqui dentro desse meio de estudos atuais. Então, quando a gente fala também, pensando do portfólio, se estudou muito portfólio, e por quê, né, na estratégia. O portfólio tem muito a ver usando esses portfólios estrategicamente para os projetos e para as empresas, para as organizações. Quando a gente vai para os estudos em sucessos dos projetos, que foi outro tema que foi muito estudado atualmente, está ainda, né, sendo muito estudado, a gente percebe essas questões muito relacionadas a desempenho, porque a estratégia tem tudo a ver com o desempenho das organizações, né? Então, a gente vê essa questão de como esses projetos desempenham melhor, como os projetos podem desempenhar, fazer com que o desempenho das organizações fiquem melhores também. Stakeholders, passando já para o ponto, que eu não posso alongar mais, eu fico super empolgada de falar sobre esse tema, né? Os temas de estratégia. Quando a gente vai para stakeholders, a gente já vê que é uma teoria muito, mais é uma teoria antiga, que a gente pega da administração de uma maneira geral,
e se usa muito em estratégia, está se usando bastante com questões de projetos, né, estratégicos, né, olhando o entorno, né, como que a gente estrategicamente conduz, claro, sempre pensando no desempenho das organizações, mas como que a gente conduz e lida com esses stakeholders, né. Ver as questões de capabilities, né, já outra teoria aí entrando forte nos estudos atuais, pensando não só em capabilities, mas trazendo RDV, recursos, e também as questões de o foco desses estudos, de uma maneira geral, muito foi para empresas baseadas em projetos, né, empresas que vivem de projetos, né, que dependem dos projetos, e utilizando estratégias para entender melhor essas empresas, entender melhor as estratégias dessas empresas e para desempenho dessas empresas. E quando a gente vai para a questão dos soft skills, é muito mais relacionado a não pensando exatamente de gestão de pessoas ou entender esses soft skills, não, sim usar os soft skills para melhorar as estratégias, né? Muito mais um lado estratégico de compreender esses soft skills como possibilidades de melhorar o desempenho das organizações, tá? E para ajudar, não pensando assim, tá, tudo bem, aqui são os estudos atuais, mas e aí? Como que se dá continuidade a tudo isso, né? Então, nós olhamos todos os estudos futuros indicados por esses trabalhos e a gente começou a pincelar e pegar algumas coisas para tendências, para estudos para frente, né? O que tem de tendência aí, pensando nesse âmbito de estratégia em projetos? E foi aí que a gente vem para essa terceira etapa aí do slide, que são as teorias da estratégia. Não no sentido que as teorias são uma tendência, mas é uma questão de dar andamento já aos estudos atuais, que cada vez mais a gente vai usar dessas teorias da estratégia para estudar gestão de projetos, com certeza. E essas teorias, elas ainda podem ser muito mais aprofundadas, tem muita coisa ainda que não foi vista de teorias de estratégia que podem entrar para dar suporte para entender e compreender melhor estrategicamente esses projetos, né? Então é uma tendência aí de melhorar um pouco mais, explorar um pouco mais essas teorias. Metodologias ágeis, que até o próprio professor Luciano comentou, é uma tendência, estrategicamente a gente vê que os métodos ágeis, por questões de produtividade, de desempenho, eles estão aí, a gente tem que entender um pouco melhor como eles podem ajudar estrategicamente essas organizações e esses projetos, né? Então é uma tendência. A questão de sustentabilidade, que já é fato, né? A gente precisa ter, o mundo mudou, o mundo está vendo essa necessidade de sustentabilidade, então entender os projetos sustentáveis, produtos sustentáveis, gestão sustentável, tudo isso entra, para a gente ainda tem muito que ser explorado aí, estudado. Quando a gente vai em empresas orientadas a projetos, e não só as baseadas em projetos, elas já são estudadas, as orientadas a projetos, mas a gente vê uma necessidade ainda de estudar mais, até porque cada vez mais as empresas estão utilizando de projetos lá dentro, e o portfólio vem aí muito forte, porque quando é uma empresa orientada a projeto, utilizar ter uma gestão de portfólio boa é super importante, porque as empresas precisam entender qual projeto vem primeiro, qual a necessidade, como que eu lido com todos esses projetos, já que eu não sou uma empresa que depende exatamente de projetos, mas eu utilizo de projetos para melhorar o meu desempenho, então o portfólio vem aí bem importante para ajudar nisso estrategicamente e entender um pouco melhor esses projetos dentro de empresas orientadas a projetos, né? Já as questões comportamentais também são uma tendência, né, como até o Luciano comentou, inteligência emocional, inteligência cultural, aprendizagem, transferência de conhecimento, sei lá, várias outras, vem uma tendência muito forte e sendo necessário de a gente estudar melhor isso. E, estrategicamente, as questões comportamentais, estudar essas questões ajudam as empresas e as organizações e os projetos, de uma maneira geral. E novas tecnologias. Mas aí vocês podem me perguntar, mas novas tecnologias como, né? Estrategicamente. As novas tecnologias para utilizar com os projetos, está sendo estudado bastante estrategicamente, mas também como que as novas tecnologias podem ajudar os projetos estrategicamente, né? Então, aí
várias foram comentadas pelo Luciano, né, inteligência artificial e outras mais aí, que então é uma tendência, não tem como a gente fugir disso, né, na estratégia também. E quando eu trago aqui mais para a questão de método mesmo, nos estudos de estratégia em projetos, a gente utiliza não só, tem muito método qualitativo, muito estudo de caso, principalmente mais lá no princípio, nos estudos iniciais, mas quando a gente vai para os estudos atuais, tem quali, quant, métodos mistos. Não necessariamente a gente, em gestão em estratégia em projetos, a gente usa um método só. Não, mas depende muito, como em outras linhas, né, para vocês veem isso, a gente depende muito da nossa questão de pesquisa para a gente identificar que método usar. Mas quando eu falo de estudos longitudinais, é muito porque na estratégia, em gestão de projetos, a gente tem que entender um pouco melhor esses processos, né, o como as coisas acontecem. E o estudo longitudinal ajuda a gente a entender um pouco melhor isso. Então, é uma tendência entender esses processos, como acontece agora no início, pegar depois, como que aconteceu mais lá para frente, para a gente tentar entender essa linha de raciocínio, né, de como essas coisas estão acontecendo. Bom, eu sei que eu me estendi, eu tentei falar rápido, eu não gosto de falar rápido para não perder muito tempo aqui, não tomar todo o tempo, mas o que eu queria trazer para vocês era isso, né, de estudos iniciais, estudos atuais e essas tendências no estudo de estratégia em projetos. Se vocês quiserem conversar um pouco melhor, eu estou aí à disposição, queria agradecer e passar a palavra para Cris Pedron. Tá bom? Obrigada. Obrigada, professora Isabel. Então, the last but not least, vamos falar um pouquinho sobre as lentes da linha de inovação em projetos. Agradecer, então, a participação de todos. É muito bom ver essa sala cheia aqui, né? E esse tema de passado, presente e futuro, ele é bastante instigante, né? Principalmente porque nós precisamos considerar a relevância das nossas pesquisas. E a relevância é justamente essa importância desses temas para a academia e principalmente para o mercado. Então, nós somos muito cuidadosos com o rigor, mas a relevância é fundamental. E o que acontece? Nós trabalhamos abordagens inovadoras em projetos nas organizações, né? Isso porque nós estamos sempre atentos a esse ambiente dinâmico. Então, o convite que eu, o professor Roque, o professor Mazieri, o professor Leonardo fazemos a vocês é olhar com lentes de inovação para temas como complexidade, incerteza, competitividade, criatividade, métodos, equipes, valoração de ativos tangíveis, intangíveis em projetos, proteção intelectual, geração de patentes. Mas quando a gente fala em inovação, a gente está falando obrigatoriamente em novas ideias. Novas abordagens para a gestão de projetos, que são transformadas em projetos com melhores resultados. São transformadas em projetos com mais satisfação dos colaboradores do projeto, com gestores de projetos, mais satisfação dos clientes em projetos mais sustentáveis, em projetos com maior sucesso, em projetos com maior resultado econômico. Então, quando a gente faz uma analogia entre projetos e o significado da inovação para produtos e para serviços no mercado, a ideia é que novas ideias sozinhas não vão significar projetos inovadores. A inovação em projetos, ela necessita de ideias novas que deem certo, ou seja, que trazem resultado para a equipe de projetos e para os seus clientes. Dentro dessa perspectiva, ideias inovadoras nós temos muitas, né? Então, quando a gente pensa em projetos nas organizações, ideias nos últimos anos, o que os nossos alunos têm trabalhado? O que se tem entendido como projetos de inovação relevantes, temas relevantes na área de inovação em projetos? Bom, a gente parte desse pilar, né, que é básico, né, pessoas, processos e tecnologia. E quando a gente pensa em pessoas, que é um dos pilares mais fortes, o tema que mais salienta, o tema mais forte é competências. Mas será que dá para pensar em inovação em competências individuais, em competências coletivas?
esse assunto me faz lembrar a discussão que eu caminhei junto com uma aluna de orientação, que hoje é mestre de gestão de projetos, que é a Yasmin Ribeiro. A Yasmin, que ela está de aniversário hoje. A Yasmin, ela trouxe um título, Gerenciamento de Projetos 2.0, as competências individuais na área da tecnologia de informação. E daí eu me lembro como se fosse hoje, o professor Patar, um professor que trabalhava conosco na altura, falou na banca, mas as competências são as mesmas, você tem aqui uma lista de competências as mesmas de 20 anos atrás, porque as competências em projetos são as competências em projetos. E naquele momento veio o professor Rose, só um pouquinho, não, as competências podem ser as mesmas, o nome da competência é a mesma, mas a forma como essa competência atua, como ela é necessária, como se exerce essa competência, ela é diferente. Por meio de novas ferramentas, com novas formas de utilizar. Então, a definição dessa competência, que tem o mesmo nome, ela muda. Então, a gente tem um projeto inovador com esse trabalho da Yasmin em competências, por exemplo. Mas vamos falar de processos, né? E daí a gente pode pegar a questão da comunicação, tá? Então, comunicação é uma competência essencial numa equipe de projeto, ok? E onde é que está a inovação nisso? Pois é, mas é que a forma como nós nos comunicamos em ambientes de projeto mudou. Então, aí eu lembro o projeto de uma aluna da SUI, a Rosana, talvez esteja aí hoje, que ela falou, ela desenvolveu um framework prescritivo, né, falando da gestão, do uso de mídias sociais na gestão de projetos. E daí, porque nós temos um conjunto de ferramentas tecnológicas num ambiente de mídias sociais que vão dar suporte a essa comunicação de equipes. Então, de novo, o problema é um problema antigo, é um problema de sempre, mas a gente olha para este problema de outra forma. Então, a gente tem, de novo, um tema de dissertação de um projeto inovador, é inovação, né? E puxando essa mesmo gancho aí para mídias sociais, e daí a gente já começa a olhar para tecnologia, né? Eu tenho agora o Ricardo aí, que deve estar aqui conosco, fazendo um trabalho de tese, de novo, mídias sociais e compartilhamento do conhecimento. A gente sempre compartilhou conhecimento, é extremamente importante compartilhar conhecimento no mundo de gestão de projetos, porém, quando a gente se vale de mídias sociais, muda a forma de fazermos essa gestão, né? E falando em tecnologia ainda, porque tecnologia é o último pilar, e é um pilar super importante, eu vou trazer um exemplo de uma banca que eu fui, da professora Rosária, com o aluno Marco. E a Rosária trabalhava a questão da gestão de riscos, né? Era um tema dela. Um tema novo? Não, absoluto. O título da dissertação era o uso do chatbot para identificar riscos em projetos de tecnologia de informação. Então, a gente tem que a gestão de riscos não é um tema novo, mas usar a tecnologia como chatbot para identificar riscos em projetos, isso sim foi uma abordagem para um problema, uma abordagem nova para um problema ainda não solucionado. E certamente vocês estão aqui pensando e vários temas vão emergindo, né? Nessa nossa forma de olhar para, atualmente, para os projetos. Eu enumerei aqui muitos, por exemplo, o que muda na gestão de projetos de transformação digital. É um tema que eu trabalho nas disciplinas, e tem aqui alguns colegas que fazem alguns alunos que trabalharam comigo sobre isso. Como trabalhar conhecimento tácito nessas equipes que estão completamente remotas ou que estão híbridas, né? Essas interações sociais que são tão importantes. Então, a gente vai ter, por exemplo, gestão de portfólio. Gestão de portfólio é um tema que o professor Roque vai dizer que está sacramentado, né? Sabemos tudo sobre gestão de portfólios. Mas será? Será que sabemos tudo de gestão de portfólio em todos os setores? Será que não tem lá o Silvio estudando varejo e daí muda a forma de olhar para essa gestão de portfólios? Então, aí, quando a gente tem o nosso grande desafio nessa linha, eu considero que seja olhar para ideias novas, para problemas antigos, né, de outras formas, e para novas ideias, para novos problemas que nós estamos enfrentando nesse nosso mundo dinâmico que está em constante alteração. Então, agradecer a oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês hoje e passo a palavra para a professora Cristina. Muito bem.
Muito obrigada, professora Cristiane. Assim, nós tivemos uma breve abordagem dos líderes das linhas para trazer essa retrospectiva e esse nosso olhar de passado, presente e futuro sobre as óticas de gerenciamento de projetos, estratégia de projetos e inovação em projetos. Para finalizar essa conversa, e antes de abrir para uma ou duas perguntas, que a gente vai ter uns 5 minutinhos aí, eu quero aproveitar e já fazer o convite para vocês, para os próximos eventos que nós teremos ainda neste semestre. Daqui a uns dias nós teremos a 9ª edição do SINGEP-CIK, que é o nosso Simpósio Internacional em Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade, que há 2 anos é realizado em parceria com a Conferência Internacional do CIK, dos nossos colegas parceiros da Bentley University e outras universidades estrangeiras. O SINGEP acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de outubro, está com uma programação bastante rica, envolvendo aí apresentações de trabalhos científicos, workshops, PDWs, conferências internacionais. Teremos uma programação muito interessante, consórcio doutoral internacional, alguns dos nossos alunos estarão apresentando também, né? Então, as inscrições estão abertas, se alguém ainda não se inscreveu, sejam todos aí, sintam-se todos convidados. E também teremos, na sequência deste primeiro encontro que estamos realizando hoje sobre o futuro do gerenciamento de projetos, nós teremos outros 2 novos encontros com esse mesmo enfoque. Hoje, o nosso enfoque foi o olhar do PPGP, sobre o gerenciamento de projetos, passado, presente e futuro. Em novembro, nós ainda estamos confirmando com os colegas convidados, nós teremos o futuro do gerenciamento de projetos na visão de pesquisadores, então estamos convidando colegas pesquisadores de outras universidades para trazerem a visão deles. E em dezembro, na primeira quinzena, como fechamento aí das atividades do semestre, nós teremos o 3º encontro, que será o futuro do gerenciamento de projetos na visão de praticantes. Então, estamos convidando aí profissionais, parceiros também, para poder fazer mais um bate-papo a exemplo desse. Eventos curtos, com 1 hora de duração, para a gente trazer alguns elementos importantes para uma discussão que começa aqui e termina depois. Não dá para dizer nos corredores, né? Porque a gente ainda não está presencialmente na universidade, mas, enfim, nas nossas conversas online, discussões de grupo de pesquisa, enfim. Então, fica aí o convite para os próximos eventos. E agora a gente tem um tempinho final, aí uns 5 minutos, eventualmente um pouquinho mais, para algumas questões, né? Então, aproveito, abro o espaço. E sabem que coisa curiosa, eu vi o Luciano falando, a Isabel falando e a Cristiane falando e se apresentando, e eu não me apresentei, né? Eu comecei a falar me sentindo conhecida por todos. Porque aqui a gente tem alunos, ex-alunos, colegas, né? E como eu estou há bastante tempo no programa, comecei a falar me sentindo conhecida por todos. Então, vou só dizer aqui, para quem não me conhece, que eu sou a professora Cristina da Ipra Martins, né? E estou na coordenação do PPGP já há alguns anos. Enfim, é uma satisfação estar aqui com vocês. Perdoe meu lapso de não ter me apresentado no início. E agora eu abro, então, nós temos espaço para alguma pergunta. Alguém gostaria de abrir o microfone ou fazer uma pergunta no chat? Eu, como estava gerenciando aqui a minha tela, eu acabei não olhando o chat. Não sei se talvez já tenha alguma pergunta lá. A palavra está aberta, então, pessoal. Vou dar uma espiadinha. Ou se algum colega professor quiser agregar também alguma informação, são todos muito bem-vindos. Aquele momento silêncio, né? Que ninguém fala nada. Então, eu vou falar, então a gente fala, né? Se ninguém fala, não, a gente já que vai fala. falar, eu ia falar, então, mas pode... Não pode levantar a bola. Eu acho que o grande problema é o seguinte, tem muito a ser dito e ninguém quer. Eu ia falar justamente do Léo, puxando você um pouco para a conversa, Léo, você vê que o tema comportamento, ele está presente, né? Essa questão da tecnologia, apesar, eu acho que a fala da Cristiane com relação às competências, né? Esse novo olhar, que é uma das coisas que você estuda, o comportamento em gerenciamento de projetos, esse novo olhar de, talvez, o nome é o mesmo, né, como a Cristiane levantou, o nome é o mesmo, mas você tem que ter um olhar diferente, né? Não, assim, achei muito legal vendo a bibliometria lá da Bel, de vocês,
a parte de comportamento aparecendo, porque a gente está em ciências sociais aplicadas. E ciências sociais aplicadas a gente bebe de outras fontes. E eu sentia muita falta da gente beber da fonte da psicologia social, etc. Então, já teve com o Laurival, ele já fez um trabalho com inteligência emocional, o Godoy está fazendo com a parte de cognição em projetos, o Jaime com uma teoria da psicologia chamada distanciamento psicológico. E aí a gente, a mesma coisa que estão fazendo em outras linhas, a gente está procurando trazer assim, a fundamentação teórica para o gerenciamento de projetos. Não que gerenciamento de projetos seja ruim, não é nada disso, é só que assim, tem coisas para serem complementadas e beber de fontes de coisas que já estão testadas, que são robustas, para a gente poder trazer, para que a gente possa fazer uma gestão mais legal. Essa banca que a Pedrão falou, eu estava também, eu fui co-orientador do Marco, e para vocês terem uma ideia, tem alguns alunos aqui que se lembram, a dissertação dele nasceu numa aula de estatística. Assim, um bate-papo, não sei o que, de chatbot, aí eu falei com ele gostou, a Rosária me chamou para ser co-orientador, e ficou um projetinho redondo, ficou bem redondo, e com possibilidade de ser melhorado. Já tem etapas próximas. Tá? Então, é isso, tem um montão de coisas. Acho que todos nós, nas 3 linhas, a gente quer trabalhar na fronteira, né, Cris? A gente não quer trabalhar no passado, no retrovisor, a gente quer trabalhar olhando para frente. Isso é muito legal, trabalhar com essa equipe. E um aspecto importante é o que a gente comentou com relação a, pelo menos, não é um distanciamento do que já existia, né? Não é negar. Exato. Mas eu acho que o ambiente, até que é presente, inclusive a Bel falou, a complexidade, a incerteza, tudo isso faz com que a gente traga novos olhares. Uhum. Sem uma mudança de mindset... Mesmo para temas antigos, né? Exatamente, novas leituras e novas interpretações, qualquer fenômeno pode ser avaliado com óticas diferentes, de formas diferentes, então a gente tem um caminhão de coisas que a gente pode fazer por aí. Sim, e não é uma realidade PPGP, né? Essa é uma realidade de contexto geral. Se você tropeça nessa preocupação com a mudança e a incerteza, a transformação digital, que as 3 linhas acabam tratando como fenômeno, né? E até algumas discussões sobre a agilidade. Hoje mesmo estava discutindo um trabalho de um dos alunos que não está mais no escopo só do projeto, a gente está falando de Business Agility. Então, como é que eu faço a transformação digital sem pensar em Business Agility? Eu preciso pensar também na transformação digital senão eu não consigo, parece que elas ficam como co-irmãs. E, de novo, não vai servir para todo, não é camiseta branca, né? Não serve para tudo quanto é lugar. Mas a gente tenta trazer algumas contribuições, como a Cristina disse, né? Eu não quero ser chato cortar vocês, mas acho que vocês acabaram de responder a pergunta do Lincoln, tá? Eu ia até comentar. Esse é um legítimo tema que passa as 3 áreas, Lincoln. Conforme o tipo de olhar que se dá para ele é uma questão estratégica, ou ele pode ser uma questão operacional, ou ele pode ser uma questão de inovação. Eu ia até comentar sobre o Lincoln, que ele está na minha turma de comportamento em projetos. E já está cheio de ideias. Sábado a gente estava trocando mensagem. Eu sei que o Luciano, que o Alcides está cheio de coisa também. Então é legal assim, a gente vê essas coisas diferentes de outras áreas de conhecimento para buscar trazer para a nossa realidade, e sim, sempre com aplicação prática no final. Bom, eu ia dizer que o Lincoln estar cheio de ideias não é difícil, então... Eu pensei que fosse mérito meu, tá bom? Ô, Lincoln, tu escrevesse aí agora que perdeu a resposta, né? Que tu caiu a tua conexão caiu. A gente simplesmente respondeu que transformação digital pode ser tema das 3 linhas. Depende a ótica que se olha ele. Pode ser tanto sob a ótica da estratégia, como do gerenciamento, como da inovação. Entendido.
Gente, chance para mais um comentário e a gente encerra. Cris, eu acho que é o que você falou. Essa é uma reunião para fomentar a discussão, para oxigenar o cérebro, e não temos mais os corredores, senão ia continuar nos corredores, mas vai continuar nos grupos de Zap. A gente espera. Nos grupos de pesquisa, sem dúvida. Eu acho, gente, que, bom, esse era o nosso propósito, são pontualmente 19 horas, ter uma conversa rápida com vocês, trazer um pouco da nossa visão, pela nossa retrospectiva aí, o que a gente está fazendo e o que a gente vislumbra como possibilidades futuras, né? Queremos agradecer a presença de todos, né? Dizer que nós estamos aí de portas abertas para continuar essas discussões, para interagir, para trocar ideias, enfim, né? E muito obrigada e até o próximo encontro, né? Nós vamos divulgar oportunamente e com data marcada para que possamos nos rever rapidamente. Sabemos que todos têm muitos compromissos, que a agenda é sempre lotada, muitas lives, muitas reuniões, mas a ideia aqui é para ser curtinha e que possa nos ajudar a avançar aí na nossa discussão. Muito obrigada a todos, então, agradeço aos professores que compartilharam informação, agradeço aos outros colegas professores que também estão aqui nos prestigiando nesse momento, a todos os nossos alunos, nossos egressos e demais convidados, enfim. Muito obrigada a todos e até a próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, gente, nos vemos no SINGEP, né? Nos vemos no SINGEP. Nos vemos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite.